Foi, gente, voltamos? Acho que agora começou tudo de novo. Bom, a gente tem as divisões de colunas. Quais são as colunas que a gente tem geralmente no nosso orçamento? Nós temos uma coluna de descrição, que é a descrição do item, né? Onde a gente escreve o que é o item, né? Então, máquina fotográfica, equipamento de som, né? Coordenador de projeto, assistente de câmera, enfim, que é a descrição do item. A gente tem um item chamado quantidade, né? Que é a definição de quantidade, de qual é a métrica de quantidade quantitativa que nós vamos utilizar. Então, geralmente é verba, unidade, dia, projeto, semana, mês, por quantas vezes eu vou multiplicar aquele item, ou qual será o controle que eu vou ter sobre aquele item. Nós temos a questão de unidade, né, que aí é o valor da unidade que a gente vai colocar. Então, por exemplo, o roteiro, a roteirização demorou 4 semanas, quantidade de unidades, o valor unitário e o total dessa linha. Então, basicamente, o total da minha linha é a multiplicação desses 3 itens, né? Do valor unitário, quanto custa esse valor, essa unidade, e quantas vezes eu tenho essa unidade. Então, aqui, fazendo exemplo com vocês, de forma bem prática, seria esse item com esse item com esse item. Vou colocar aqui no valor do dinheiro, porque está fora. Então, eu tenho 4 semanas de roteiro, a quantidade do meu roteiro pode ser, sei lá, R$80, o meu valor unitário é de 120 por semana, e aí eu tenho o valor que eu vou ter no total da linha. Vou pegar outro exemplo aqui para vocês. Câmeras. A câmera seria por unidade, eu vou fazer a locação de 3 câmeras, são 3 unidades, e cada câmera custa R$150. Estou colocando aqui uma média para a gente fazer esse exercício juntos. Então, seria a multiplicação desses itens, e aqui eu tenho o valor unitário. Geralmente, um produtor trabalha com planilhas orçamentárias com fórmulas, né? Quanto mais fórmulas definidas ou pré-definidas, melhor para a gente. Essa aqui eu deixei totalmente sem fórmula para a gente poder fazer os exercícios juntos, mas no material de vocês, a gente coloca algumas planilhas, algum desses exemplos de planilhas que eu trouxe para vocês, todos com fórmulas para facilitar. Bom, então, basicamente, essa é a divisão que a gente tem do orçamento, né? Essa é a carinha que a gente tem do orçamento. Aqui Alguém está aqui falando? Quem falou no chat? Alguém quer colocar alguma dúvida? Ou algum apontamento, ou algum tipo de orçamento que já tenha trabalhado? Bom, vou seguir aqui, então. Bom, voltando lá para a nossa aula. Então, geralmente, a gente tem essa divisão, mas não é regra. Bom, explicando aqui para vocês como, mais ou menos, como a gente fez o exemplo lá no orçamento direto, né? A gente tem a questão das colunas, né? Descrição, quantidade, unidade, enfim, que a gente coloca, né? Indicando as unidades, enfim, a quantidade, o tipo de unidade, o tipo de quantidade de coisas que a gente vai locar ou contratar. No material que vai para vocês em PDF, isso está todo descrito. A questão das linhas, né, de divisão de pré-produção, e aí eu deixei para vocês no material também uma questão de opções de subdivisões desses grandes blocos, né, levando em consideração a divisão de blocos de pré-produção, produção e pós-produção. Mas como o material também vai para vocês com alguns exemplos de orçamento, e aí isso, claro, é super adaptável a cada tipo de projeto que vocês forem fazer. E aí aqui eu coloquei alguns exemplos de linhas, né? Então, por exemplo, no item de produção ou execução, a gente tem a questão de equipe. E aí, quais são as pessoas que geralmente aparecem nessa minha composição de equipe? Então, eu tenho desde direção de arte, montagem, operador de luz, enfim. Aqui tem alguns exemplos para vocês utilizarem. Isso vai no material em PDF. Divisão de equipamentos, por exemplo, todas as locações. Oi. Oi, oi. Todo tipo de locação, todo tipo de logística, né?
combustível, deslocamento, aluguel de van, enfim, tudo isso entra no item de produção. Na questão de logística, isso aqui é uma sugestão de divisão para vocês. Hospedagem, reservas de diária, questões de alimentação. E aí, esses itens que a gente está colocando aqui, né, de sugestão, foram, assim, eu vou puxar aqui uma discussão com vocês, eles foram um pouquinho adaptados para a nossa realidade de 2020, né? Por exemplo, em muitos projetos, a questão de hospedagem foi um item totalmente descartável, né? Na questão orçamentária, por exemplo, né? E na previsão de cronograma, enfim, porque a gente estava com a questão da Covid e da redução desses translados, né? E a questão de hotéis, enfim, a redução de hospedagens em hotéis e de viagens em si, né? Compra de pacotes de viagem, enfim. Isso, consequentemente, fez com que esse item desaparecesse um pouco dos nossos orçamentos. Questões de alimentação, elas foram muito substituídas por verbas para alimentação diária. Então, ou kits lanche, ou alimentações individuais, né? Tipos de alimentações individuais, quentinha, embalagens, enfim, os gastos foram um pouco adaptados, né? Questão de alimentação também, por exemplo, dentro de camarins, enfim, composição de camarins, né? Coffee break, e outros tipos de confraternização, né? No sentido de alimentação comum, comunitária, também foram bem adaptadas para os orçamentos, né? E para a realidade dos projetos que foram executados em 2020. Então, assim, só trazendo para vocês também mais algumas coisas para a gente discutir. Isso encareceu, de certa forma, alguns itens, mas também fez com que alguns projetos se economizassem, por exemplo, na questão de hospedagem, né? E transporte também. Transporte foi um item também que foi muito englobado na questão dos cachês, então já era um hábito fazer contratações de pessoal onde você colocava sob a responsabilidade do contratado a questão de alimentação ou transporte até o local de trabalho, que particularmente eu tenho minhas dúvidas, né? Assim, eu tenho minhas questões com isso. Acredito que vocês também. Mas isso também foi uma prática muito, assim, na verdade, até aceita, né? Um pouco mais receptiva por parte das pessoas que são contratadas, porque a justificativa da Covid cabia. Então, por exemplo, era muito mais interessante eu passar uma verba a mais para a pessoa que eu estava contratando e deixar a responsabilidade de alimentação com ela, do que fornecer uma alimentação que talvez ela ficasse desconfortável, né, em comer num lugar comum ou algo do tipo. Então, também permitir que ela fizesse a sua alimentação da forma que fosse mais plausível, né? Questões de kit Covid, muito bem apontado pela Bianca, né? A gente teve outros itens que começaram a fazer parte das nossas questões orçamentárias. Testes de Covid, né? Quantidade de testes descartáveis, tanto PCR, enfim, todos os tipos de teste. Previsão de quantidade e logística desses testes, ou seja, não é só contratar ou comprar os testes, é também pensar nas pessoas que vão aplicar esse teste, qual a logística de recebimento desses testes, né? Vou ter que fazer com que as pessoas que participam da minha equipe técnica cheguem antes, cheguem depois, cheguem escalonadas. Então, isso também teve um grande impacto na questão de execução do projeto, né? E compra também de material de EPI. Isso foi um item assim disparado na questão orçamentária, né, dos projetos culturais desse último ano, e acredito que até agora também estão sendo previstos máscaras descartáveis, totens de álcool gel, né, tanto para a questão de locais, né, então teatros, centros culturais que foram reabrindo, né, também fizeram seus contatos com toda a questão de cenografia ou de alguém que pudesse fazer construção desses totens, enfim, isso foi pensado também por outros lados, né? Pelo lado de quem recebe os projetos culturais também, né? Sobre projetos híbridos de teatro filmado, foram incluídos diretor de audiovisual, direção de fotografia e correção de cor, as linhas profissionais? Sim, muito. Continuista também, né? Questão de continuidade, figurinista, né? Que era uma questão também que às vezes não era tão apontada, iluminador,
principalmente para as lives, né? E eu digo assim, eu tô colocando as questões de iluminador, enfim, porque eu quero que vocês pensem também em projetos bem pequenos, né? Então, por exemplo, cursos, eu dava um curso, eu dava uma aula de música presencial, enfim, tive que adaptar tudo isso para a realidade das lives, do digital, enfim. Então, assim, contratar não só profissionais com relação à gravação e tratamento de imagens, mas a questão também técnica na hora da gravação, né? Então, iluminação, uma pessoa que pensa um pouco melhor a questão de som, né? Sonoplasta, enfim. Existem outros profissionais que estão por trás disso, que começaram a fazer parte dessa composição técnica, né? De equipe técnica e orçamentária, consecutivamente para a realização desses projetos. A gente vai falar muito disso na quarta aula, se não me engano, né? No nosso quarto módulo, que a gente vai falar de produção para live, né? Como é que todos esses nossos projetos foram para o meio digital e quais são as pessoas que a gente precisa para isso, quais são as adaptações que a gente fez para isso, né? E vamos falar também um pouco de ambientação, né? Questão de locação de espaços, enfim. Esses projetos, na verdade, híbridos, invadiram a nossa casa, né? Literalmente, né? Então, questões de locação também, e infraestrutura, né? E aí, vou entrar também aqui na questão de pós-produção, que esses profissionais também estão presentes na pós-produção, então, laboratórios de imagem, finalização, trilha sonora. Bianca falou que está negociando com uma plataforma de transmissão online, porém a dúvida está sendo como alocar no orçamento isso. Seria estrutura? Então, para os projetos que ainda estão montando o seu orçamento, né, ainda estão elaborando o orçamento, vale a pena colocar a alocação a contratação do serviço de transmissão online, né? Existem algumas empresas que fazem o serviço completo, né? Existem tipos de transmissão online, a gente também vai falar isso na aula de lives, mas já adiantando esse conteúdo para vocês. Vale a pena colocar na locação, na parte de produção, porque, na verdade, eles vão estar presentes na captação desse material. Então, lá no item de produção, né, no grosso, ele faz parte da alocação de serviço. Mas também tem a questão de estrutura, porque algumas dessas empresas também fornecem não só o serviço de captação, mas também o local de captação. Então, você vai com a sua equipe até um estúdio de filmagem e eles fazem essa transmissão online no próprio estúdio. E aí, isso também entra em locação de local de gravação, né? Locações, né, de infraestrutura. Eu acho que, não sei se eu respondi sua pergunta mais ou menos, mas é por aí, Bianca. Para aqueles projetos que tiveram que se readequar de certa forma, eu acho que vale a pena, assim, uma opinião pessoal, vale muito mais a pena fazer a contratação de serviços que você consegue adequar dentro da sua planilha orçamentária. Então, existem, por exemplo, linhas de editor de vídeo, masterização, mixagem, enfim, que você possa realocar para a contratação desse profissional de transmissão online. Vale a pena? O seu edital que você passou permite, né? Por exemplo, o edital do Estado do Rio de Janeiro, se não me engano, permite uma readequação orçamentária. Então, vale a pena fazer esse tipo de readequação, porque também tem prós, né? Mostra que você está colocando o seu projeto numa área um pouco mais acessível, né? A questão online, transmissão online, permite que mais pessoas tenham acesso, né? Então, você ganha uma justificativa também, né? Com isso. E você também faz com que seu orçamento possa ser executado, né? Realmente possa ser executado. Aquelas linhas de contratação, aqueles valores que já estavam naquele seu orçamento aprovado, vão conseguir ser executadas e o dinheiro não vai voltar para o cofre público ou algo do tipo. Tá, acho que eu consegui responder. Qualquer coisa me dá um alô aqui. Bom, passando mais rapidinho, as linhas de divulgação em mídia, né, que a gente colocou, também sofreram uma adaptação. Show de bola, Bianca. Também sofreram uma adaptação bem brusca, né? A questão de cópias de DVD, que já estavam sendo muito adaptadas para a questão do streaming, para a questão de plataforma digital, enfim, os próprios produtos audiovisuais da indústria audiovisual migraram bem rapidamente para as plataformas de streaming e de contratação, enfim, Globoplay da vida, Netflix, enfim.
E essa parte de divulgação e mídia também já estava num fluxo de mudança, né, de adaptação para o meio completamente 100% digital. Com a Covid-19, né, com o advento da pandemia, a gente teve essa aceleração desse processo. Então, hoje em dia, né, questões de contrapartida, principalmente na questão de contrapartida, de divulgação de marca, né, de logo, de algum patrocinador, enfim, é tratada principalmente nos meios digitais, né? Então, por exemplo, em lives ou em créditos das lives ou espaços públicos, né, de divulgação, de impulsionamento de Facebook, impulsionamento de Instagram, a gente tem cada vez mais o desejo dessas logos, dessas marcas, dessas empresas, de estarem visivelmente nesses ambientes, né, nesses espaços, e não mais em espaços como panfletos, folders, cartazes, enfim, até por uma questão de eventos presenciais, né? Alguém quer colocar alguma coisa? Não ouvi um áudio aqui. Enfim, vou dar mais uma aceleradinha aqui. Enfim, custos administrativos. Eu falei lá na planilha, mas não dei uma destrinchada. O que seriam custos administrativos, né? Todos os custos de material de consumo, correio, material de escritório, água, resma de papel, impressão, assessoria jurídica e contábil, geralmente também entra em custo administrativo. Se quiser colocar naquela parte de baixo, ele está dentro desse 10%. É uma divisão, assim, prudente para o orçamento. Questão ambiental também, né? Menos resíduo. Isso, é uma contrapartida muito utilizada, uma contrapartida ambiental muito utilizada em projetos aprovados pela Lei Rouanet, por exemplo, né? Que pede contrapartida social, ambiental, enfim, tem várias divisões. Eu estou trazendo pouco essa estrutura da Lei Rouanet, porque eu acho que realmente a gente teve que se adaptar à questão de editais da Lei Aldir Blanc, então, assim, essas necessidades, exigências, né? De contrapartidas foram um pouco mais gerais, né? Nesses tipos de editais, né? Não foram tão específicos. Mas é super interessante e é um bom argumento para se colocar na justificativa também, né, de projetos. Bom, custos administrativos. Bom, por mais que a gente tenha essa questão de eventos presenciais não estarem acontecendo 100%, é importante a gente não esquecer de prever os custos administrativos, por quê? Nós temos a questão de captação dessas imagens, de execução desses projetos para edição, né? Então, assim, em algum momento eu vou fazer a reunião da equipe técnica, dos artistas, enfim, para fazer a captação dessas imagens que estão sendo transmitidas por meio digital. Então, ele não se finda 100%, né, os custos administrativos, e também por uma questão de segurança, porque imprevistos com produção acontecem e tendem a cair muito nesse sentido de custos administrativos. Então, principalmente questões de impressão, correio, mototáxi, Uber, enfim, que a gente costuma colocar numa linha muito famosa chamada material de consumo, que aí entra quase tudo, né? Caneta, resma de papel, enfim. É importante a gente não abonar 100% essa linha. Questão de tributos e taxas, a Andressa já colocou para vocês, né? A questão de RPA, enfim. Seguros, infraestrutura, enfim. E aí se atentar sempre para essa questão de somatório e as memórias de cálculo, que é muito importante bater, né? Eu vou pular rapidinho para a parte de referências. Vocês vão receber junto com o material a planilha da FGV, que é uma planilha, assim, muito conhecida. Acredito que 90% de vocês já conheçam, né, a lista da FGV. A gente tem uma colega de produção cultural que fez uma atualização dela, que é ótima, mas também vamos deixar aqui a lista do SATED, né, porque tem essas questões de piso, né, piso salarial, enfim, para a gente também não dar aquela extrapolada nos cachês da equipe técnica, né, que foi contratada pela gente. Eu vou perguntar para vocês o que vocês preferem. A gente está chegando no final da nossa aula, né? A gente teria ainda dentro dessa aula questões de marketing digital e também teríamos questões de captação de recursos.
eu posso dar continuidade aqui, seguir com vocês com o assunto de captação de recurso, e a gente pode deixar a parte de marketing digital, talvez, para a aula de lives, se for interessante. Mas eu também quero saber como é que tá a sexta-feira de vocês, porque a gente já votou aqui também antes que sexta-feira a gente vai mudar para quarta para dar uma facilitada. Então, vou abrir o microfone aqui, enfim, queria colocar para vocês, para a aula também não ficar muito cansativa, muito conteúdo. Gente, ver se alguém está falando aqui no chat. Vocês que sabem, eu posso seguir aqui para captação de recursos. Deixa eu fechar aqui os orçamentos. Beleza, temos captação agora e marketing na próxima. Mais alguém concorda com a Bianca? Então, beleza, vou dar uma acelerada aqui e a gente encara a captação de recursos hoje. Beleza. Bom, captação de recursos. Como estamos na questão de captação de recursos, né? Nessa loucura que foi relações, né, entre patrocinadores e enfim. Primeiro, eu acho super interessante a gente recapitular um pouco o que é a captação de recursos e como ela acontecia até então, né, antes do turbilhão de Covid, enfim, tudo digital, comunicação digital, vamos ficar em casa. Bom, a captação de recurso de editais basicamente se dividia em editais de premiação, né, que era a questão de fomento direto, né, que a gente chama de incentivo direto, né, dinheiro na mão, dinheiro vivo, e incentivo indireto, que é a questão de abono de incisão fiscal, né, que é via leis de incentivo que a gente já tem no meio da produção cultural. Então, basicamente, essa é a divisão mais bruta que a gente tem da etapa de captação de recursos. O profissional que é captador de recursos, geralmente tem um conhecimento amplo sobre essas duas fontes de recurso, né? Tanto de fomento direto quanto de fomento indireto. Então, ao mesmo tempo que ele está ligado na abertura de editais Petrobras, Banco do Brasil, né, Centro Cultural do Banco do Brasil, enfim, editais de premiação, ele também está ligado nos cronogramas, né, anuais de abertura de legislações para a captação indireta, que é aquele processo que a gente conhece, né, aquele velho processo que a gente conhece de escrita do projeto, né, eu vou usar a Lei Rouanet de exemplo, né, escrita do projeto na plataforma do Salic, passar por todas as etapas de aprovação dele, né, recebimento de diligências, responder as diligências até a aprovação, e com a aprovação ganhar o aval, né, do nosso órgão público para fazer essa captação de recursos via empresas privadas ou via pessoas físicas, né, que a gente tem essas duas opções. Funciona assim tanto na questão do ISS, do ICMS, da lei da Lei Rouanet, né, que agora não pode mais chamar Lei Rouanet, mas e com porcentagens diferentes, né, diferenciadas, né, de 4%, 6%, pessoa física, pessoa jurídica. Mas eu queria falar um pouco mais com vocês dessas outras opções de captação de recursos que a gente tem, que é com relação a apoios e parcerias, né, que eu acredito que tenham funcionado um pouco melhor, né, e também um outro canal de comunicação com o público direto que acabou virando uma questão de captação de recurso, que é o financiamento coletivo, né? A gente tem plataformas que já estavam populares, né? Já estavam bem conhecidas, né? Vaquinha, enfim, Benfeitoria, a gente já tem algumas plataformas que são conhecidas e que tem prós e contras com relação a porcentagens, enfim, né? Que é um outro modelo. Bom, o que basicamente a gente pode falar de captação de recursos no geral, né? Patrocínio e apoio, temos aquela grande diferença, né? O apoiador é a figura do incentivador do meu projeto, que vai me apoiar, né? A própria palavra diz, com coisas para além do monetário, né? Então, pode me apoiar com cessão de alguma coisa, de um espaço, de um serviço, ele pode me ajudar na execução de alguma etapa, ele pode cumprir alguma
alguma função dentro do meu projeto, então ele pode ser um dos meus contratados. Ele pode me fornecer alguma alimentação ou alguma infraestrutura, ou, enfim, um carro, questão de logística, de transporte. Geralmente, o apoiador está dentro dessas funções. E o patrocínio é uma relação que envolve necessariamente dinheiro, né? Então, o patrocinador, ele te dá algum recurso financeiro para o seu projeto, ou total ou parte dele. Captação de recursos com empresas, né? Os apoios geralmente vindos de empresas, né, privadas, geralmente giram em torno de itens dentro da alimentação, de equipamento, infraestrutura ou serviço, né? E a questão de recursos com pessoas físicas geralmente gira em torno de serviço e o que a gente gosta de chamar, né, dentro da Articula, de comunidade de apoio. E aí, explicando para vocês o que seria essa comunidade de apoio, né? A gente tem esse nome para o grupo de pessoas que costumam acompanhar o produtor em um ou mais projetos. Então, hoje em dia, assim, acredito que com 2020 isso ficou um pouco mais latente, né? O cultivo de apoiadores que se mantém ao longo da estrada do produtor. Então, o produtor, geralmente o captador de recursos, tem aquela listinha, né, de locais que ele sempre manda, projetos que ele sempre está trabalhando, enfim, ele já conhece a comunidade de apoio dele, ele já conhece quem são os parceiros dele, ele já sabe quais são os interesses daquele apoiador, né? Tanto questão de visibilidade, de marca. Então, ele já tem essa relação prévia com aquele enfim, aquele supermercado, aquela padaria, enfim, aquela transportadora, enfim, ele já tem uma relação e essa relação se estende pelos projetos que ele faz parte. Isso é muito interessante com relação à função do captador de recursos, porque dependendo do projeto que você pega, o captador de recursos acaba acompanhando o seu grupo, enfim, ele funciona muito como o produtor de estrada ou o produtor de grupo, né? Ele acaba acompanhando todo o histórico, não só de um projeto, mas de um artista, ou de um local, ou de um grupo específico, uma banda, enfim, uma companhia de teatro. Ele se torna membro, né, membro do corpo técnico e artístico, né? E quais são as ferramentas que esse captador de recursos costuma usar? A mais famosa é o book de captação, né? A gente usa outras coisas, portfólios, clippings, apresentação de projeto, enfim. Mas o booking de captação é o mais famoso. O booking de captação nada mais é do que um PDF, né? E hoje em dia geralmente é feito com outros recursos, né? A gente tem o Canva, a gente tem Photoshop, enfim, Illustrator, outros programas que fazem muito bem essa função. Geralmente o captador de recurso é alguém que tenha um conhecimento básico, pelo menos, em apresentação de projetos, né? E de disposição, né? De designer, enfim. Ou ele faz a contratação de um designer, né? Ou tem um designer na sua equipe, né? E aí ele monta esse booking de captação. O que é o booking de captação? O booking de captação nada mais é do que o projeto apresentado de uma forma reduzida, com foco onde interessa para o meu patrocinador ou para o meu apoiador. Então, um exemplo que eu trago, né, eu fiz parte da equipe do BRICS Film Festival, que foi um festival internacional do BRICS, né, que aconteceu em 2019, aqui na cidade de Niterói, e eu fiz parte da equipe de captação de recursos, e a gente fez a elaboração de um book de captação, e tivemos que pensar justamente nessas questões das chancelas, né? E aí, nesse booking de captação, a gente vai ter uma apresentação breve do projeto, muitas imagens, muitas fotos, reforçar muito a comunicação com relação ao alcance do meu projeto, né? Qual é a intenção do meu projeto, quais pessoas eu tenho o objetivo de alcançar. Vamos nós de novo com o tempo do Zoom, gente. Vou dar uma corrida aqui. Quais são as pessoas que eu quero alcançar, qual é a minha faixa etária, aonde eu vou estar presente, quais são os canais de comunicação, e aí é muito importante esse captador de recursos estar em comunicação com assessoria de imprensa,
com o pessoal de comunicação do projeto, né, social media, enfim, ele está muito em comunicação com essas outras funções, porque ele vai dialogar e vai trabalhar com elas, o que ele pode oferecer ou não para o patrocinador ou para o apoiador. Então, por exemplo, estou fazendo uma live, minha live vai ficar no ar 3 horas, 4 horas. Qual é meu canal de comunicação? Vai ser uma live no Facebook. Então, eu tenho um alcance possível do Facebook. Quais são os itens que são interessantes se eu trabalhar nesse booking de captação? Quantidade de seguidores que eu tenho no Facebook, qual é o alcance das postagens que aquele perfil daquele grupo faz? Se eu vou fazer a minha produção via perfil desse, né, via perfil do grupo ou via perfil de outra pessoa, enfim. Como eu vou trazer essa marca para dentro do meu Facebook, do meu canal do YouTube, ou do meu perfil do Facebook, ou do meu evento no Facebook. Hoje em dia a gente tem a possibilidade de criar eventos até no LinkedIn, né? A gente faz lives, enfim, em outras plataformas, né? Quais são os recursos que a gente tem disponíveis, a gente vai falar um pouco mais sobre isso em lives, quais são as opções que a gente tem também de softwares, enfim, e sites que fazem boa parte desse agenciamento de logos para a gente vai falar bastante disso na aula de lives. Enfim, essa é a parte mais importante dentro do meu booking de captação. Então, é o que interessa para o meu apoiador ou para o meu patrocinador, é onde ele vai com mais sede, né? Ele vai abrir meu booking. Geralmente, o booking de captação gira em torno de 20 a 30 páginas, assim, já estourando, porque ele tem realmente muita foto, o histórico daquele grupo, qual a visibilidade que aquele grupo, ou aquele produto, ou aquele serviço, ou aquele artista que eu estou trazendo tem, né? Já carrega consigo, mas também pode ter quais são as possibilidades ou quais são as intenções que eu tenho com relação àquilo. Então, por exemplo, se eu tenho um grupo que está começando agora, se eu tenho enfim, uma ideia nova, né? Um projeto que é recente, que não tem muito material de clipping ou muita coisa na mídia, como é que eu trabalho melhor isso? O captador de recursos é o profissional que vai dar conta desse conhecimento, né? Dessa adaptação. Vou mandar para vocês, então, junto com o material, um exemplo de booking de captação. Só não vou abrir aqui agora, a gente tem 7 minutinhos, vai ter que voltar de novo pro nosso Zoom, né? Enfim, vou dar uma acelerada aqui. Então, ele nada mais é do que uma apresentação do projeto, né, ao potencial apresentador, né, uma ferramenta de apresentação desse projeto para o potencial patrocinador. A apresentação em si, né, feito esse booking de captação, né, dentro desse booking de captação, eu também vou ter algumas chancelas, né, e aí falando um pouco mais de um booking de captação para patrocínio, né, pensando agora na questão monetária. Ele vai um pouco mais para a questão das cotas, né? Então, dentro de um booking de captação, eu tenho a apresentação de cotas, né? Então, por exemplo, o patrocinador ou apoiador, né? Que o melhor formato de fazer isso já é trabalhando as duas coisas, né? As duas frentes, tanto patrocínio quanto apoio. Então, por exemplo, o patrocinador ou apoiador que trabalhar comigo, né? Um recurso de 100 a 200 reais, né? O que ele recebe de contrapartida minha? Então, está listado isso, né, de forma bem, com imagens, né, da forma mais visualmente possível, né, então, se você tiver desenhos dos cartazes, ou das imagens, ou da localização da logo, do patrocinador, quanto mais explicado isso, melhor, né, mas também pode ser listado, não tem problema. Então, por exemplo, de 100 a 200 reais, revertidos em apoio, ou seja, o apoiador que me oferecer de 100 a 200 reais em serviços ou em produtos. Então, por exemplo, isso para um supermercado, por exemplo, de 100 a 200 reais em compras, né? Não precisa ser necessariamente dinheiro, porque às vezes o supermercado ou o meu apoiador não tem como fazer esse vínculo com o meu projeto de uma forma monetária, então também serve para o apoiador. Ele vai receber a logo dele no final, o apresentador vai falar, ele recebe um post separado nas minhas mídias, ou eu faço com que meu artista principal, ou meu artista de maior visibilidade, ou um dos meus artistas, faça uma menção na live sobre a marca. Então, assim, tem vários tipos de contrapartidas que eu consigo oferecer,
E o que esse captador de recursos vai fazer dentro do booking de captação nada mais é do que separar isso em cotas, né? Em cotas onde, quanto maior for o aporte financeiro ou o serviço ou recurso que ele for me oferecer, mais coisas, mais contrapartidas eu ofereço para ele. E aí, esse captador de recurso, com o seu book de captação embaixo do braço, e agora no e-mail, né? Anexado no e-mail, né? Porque agora não é mais debaixo do braço, vai para o que a gente chama de pitching, né? No cinema, nós temos o pitching. O pitching nada mais é do que uma apresentação do meu projeto, né? É uma das etapas que a gente tem dentro do processo de cinema, né? De projetos aprovados, principalmente em projetos do fundo do FSA, enfim, a gente tem alguns projetos que passam por essa etapa. O pitching é uma apresentação de 20 minutos do meu projeto. Então, o captador de recursos, normalmente, tem isso na ponta da língua. Ele é o cara que sabe explicar do começo ao fim o projeto todo, né? Principalmente focando, claro, né, na divulgação, enfim, na imagem do projeto, quais são as opções, quais são os ganhos para a pessoa que está, para o meu patrocinador, para o meu apoiador. Mas ele é o cara que sabe transmitir isso com muita facilidade. Ele tem conhecimento dos detalhes do projeto e ele sabe ganhar, conquistar o meu apoiador com isso, né? Então, eu trago essa questão do pitching, do cinema, né? Para apresentar para vocês como um dos recursos para o próprio captador de recursos e uma das ferramentas que ele utiliza, né? Então, assim, saber se colocar para o patrocinador ou para o apoiador é super importante para a função do captador de recursos. Tá, vou dar uma acelerada aqui, senão a gente não acaba hoje. Prometo mais 5 minutinhos. Então, como é feito com grandes empresas e pequenas empresas? Bom, basicamente, a gente tem diferentes tipos de abordagem, né? Antigamente, a gente fazia muito isso por telefone, né? Pelas redes sociais, então a gente tem ações que são ditas diretas e indiretas. Então, cada captador de recursos, na verdade, tem um jeito, né, de trabalhar, né? Existem alguns captadores de recursos que gostam de mandar e-mail primeiro, porque já tem aquela listagem, sempre manda, tem aquele hábito de mandar mensalmente, então seus apoiadores e seus patrocinadores já estão acostumados a receberem os projetos daquele captador de recurso, né? A cartela de projetos que eles estão trabalhando mensalmente ou anualmente ou semanalmente, enfim. Mas com 2020, com a questão de 2020, a gente tem algumas modificações nesse tipo de abordagem, né? Então, aumentou-se muito a questão de trocas de telefone, WhatsApp, rede social, principalmente o e-mail. Então, se atentar a anexar o booking de captação de uma forma correta, questões com extensão, documentos muito pesados, né? O booking de captação fica muito pesado. Então, pensar também nas possibilidades de transmissão desse material, né? Como é que eu vou conquistar isso numa linguagem em que aquele meu patrocinador ou apoiador, se não tem o hábito de receber um e-mail meu, né? Se eu sou uma pessoa totalmente nova, como é que eu posso fazer ele abrir aquele e-mail, né? Então, pensar nisso também é interessante, é uma função do captador de recursos, né? E essa utilização de recursos digitais, né? Então, a gente tem toda essa mudança de adaptação para as lives, então a gente tem que pensar também em quais são os canais de comunicação que vêm com essas lives. A gente está terminando aqui. Eu não sei se vou conseguir falar de tudo, mas a gente vai ter que voltar para esse link. Deixa eu pausar aqui e voltar, gente. Acabando. Mais uns 5 minutinhos a gente termina. E 2020 veio com uma questão muito grande também, no sentido de gambiarras, né? O bom e velho produtor nunca abandona as gambiarras, né? Então, pensar em eventos, muitos eventos e muitas produções que aconteceram sem patrocínio, né? Como é que elas tiveram a possibilidade de acontecer, né? Sem a questão do patrocinador ou do apoiador, né? Então, eventos independentes, eventos sem patrocínio, abusaram muito, né? Usaram e abusaram muito do nosso cenário de gambiarras, né? E aí, como o produtor tem se colocado, em 2020 principalmente, para esses tipos de eventos? A gente voltou um passo que eu acredito que muitos de vocês tenham começado, né, as suas produções, muito nesse sentido,
com o que a gente chama de parceiros na comunidade. O que é parceiros na comunidade? São os parceiros que estão à minha volta, né? É o produtor que também está aqui assistindo a aula com você, né? E que está no mesmo barco que você, né? Então, assim, eu tenho um projeto que precisa de um tipo de recurso, que o outro projeto tem, o que a gente pode fazer para que os dois projetos sejam executados, né? E aconteçam, né, da mesma forma. Então, divisões de locação aconteceram muito, conversas, né, e com relação aos cachês dos profissionais, né, então colocar recomendação do mesmo profissional para trabalhar em outro projeto, enfim, aproveitar a alocação, o transporte para dois ou mais execução de projetos que estavam acontecendo simultaneamente ou próximos. Os produtores culturais têm feito muito isso e os captadores de recursos foram meio que nessa mesma vertente, né? Então, a gente tem um movimento muito grande em 2020 de trocas de contatos internos, né? E aí até faço uma ressalva aqui para a criação da própria Articula, né? Que é uma articuladora cultural que veio pensando nessa intenção. Andressa, está por aí? Acho que a Andressa está por aqui. Bom, não quero entrar aí, ela também pode me ajudar a colocar isso melhor para vocês. A gente vê, inclusive, né, dentro do corpo técnico da Articula, a gente tem uma captadora de recursos que vem, inclusive, com esse potencial, né, de captação de apoios e permutas, né, e esse sistema de parcerias e apoios, como que ele fica agora, né, como é que ele se dá agora para se sustentar, para, né, como é que faz para esses contatos desse captador de recurso, que boa parte, né, por parte de boa parte da cartela de patrocinadores, principalmente desse captador de recurso, caíram, né, ou finalizaram suas atividades, ou pararam de incentivar projetos da área cultural. Como que esses captadores têm feito para se reinventar também? Então, o que a gente tem notado muito, e que também é um movimento que a própria Articula fez parte, é dessa articulação, né, entre esses profissionais, né, entre o conjunto desses profissionais. Antes colocados muito em associações, enfim, né, a gente tem a PCR aí, que é a Associação de Captadores de Recurso, a gente tem outros tipos de comunicação, isso sempre foi, acredito que muitos de vocês já perceberam que o captador de recurso era quase uma figura muito difícil de se ter acesso no meio da produção, e hoje em dia os próprios produtores culturais têm ocupado muito essa função de captador de recurso, né? Então tem buscado muito conhecimento sobre quem indica, ou quem faz, ou contatos, né? Aquela nossa famosa listinha de contatos, né? Então, grupos de Facebook, grupos de WhatsApp, indicações, o captador de recurso tem trabalhado muito nesse ambiente, né? E aí eu finalizo aqui com vocês a questão da parte de captação de recursos, né? Com essa questão de uma economia mais compartilhada, mais colaborativa, né? Nesse sentido de parcerias e apoios, né? E como é que esse cenário se sustenta para essa execução. E vou deixar aberto para vocês, para a gente fazer alguns comentários. Eu acho que está todo mundo meio cansado também. Hoje a aula se estendeu um pouquinho, mas acredito que a qualidade tenha sido boa, porque a gente conseguiu sustentar aqui pelo menos 10 pessoas. Enfim, alguém quer colocar alguma coisa, quer comentar alguma coisa sobre os projetos, ou teve algum captador de recurso nos seus projetos em 2020, conseguiu ter essa figura presente em alguma etapa, quer abrir o áudio, quer falar, quer digitar? Show de bola, Denise. Que bom. Fico muito feliz. A gente vai aprendendo aqui também, né? A lidar um pouquinho com as questões de tecnologia. Alguma dica do que tem funcionado com as empresas em tempos de pandemia? Que tem funcionado? Então, depende, né? Se forem empresas que já tinham o hábito de patrocinar, apoiar ou patrocinar projetos da área cultural, elas realmente têm se reduzido muito,
né? A gente tem empresas que ou paralisaram, né? Ou realmente estão tendo um processo seletivo muito maior, né? Então, assim, estão fazendo um critério ou reduziram a quantidade de projetos que estão se apoiando e tal. Eu acredito que foi mais difícil trazer empresas novas, isso, realmente. Eu acredito que o melhor caminho ainda tem sido a informação. Então, se você está indo pelo viés de projetos incentivados indiretamente, vale sempre a questão de informação. Então, no seu book de captação, você pode agregar conhecimento para o seu patrocinador, como, por exemplo, como ele pode fazer essa isenção fiscal, né? Como ele faz para se cadastrar em plataformas de isenção fiscal, enfim. Ou colocar em contato, né, o seu contador do seu projeto com o contador dessas empresas, isso também tem facilitado bastante, né? Enfim, são estratégias que têm sido utilizadas. Agora, com relação a patrocínio direto, é realmente a habilidade do captador de recurso, né? E aí isso tem sido trazido um pouco mais para a mão do próprio produtor cultural, né? Então, ele tem assumido um pouco mais essa imagem, né? E os ganhos para essas empresas têm que ficar cada vez mais claros, né? Eu acredito que as empresas que mais apoiam têm sido as microempresas, né? As grandes empresas realmente estão dentro de uma indústria cultural, enfim, um calendário que já é muito fechado, né? Já era muito fechado e ficou mais ainda, né? Os editais ficaram mais criteriosos ainda. Então, eu acho que, assim, aproveitar um nicho que tenha se destacado. Aproveitar empresas menores, né? Nicho que tenha se destacado depende muito do que você tem no seu projeto, né? Então, por exemplo, se você tem uma questão muito ampla com relação à alimentação, vale a pena dividir o máximo possível no seu booking de captação para os tipos de empreendimento da área, né, os tipos de empresa da área alimentícia. Então, por exemplo, se você puder fazer a composição de kits lanche, vou dar um exemplo bem prático, tá? Se você puder fazer a composição de kit lanche pela sua equipe de produção, pela sua equipe de assessoria, enfim, de assistentes ou algo do tipo, vale a pena tentar apoio, né, direto com supermercados grandes para itens de compra grande. Então, por exemplo, sacos de pão, alimentação, fardos de água, refrigerante, enfim, itens de alimentação muito grandes, né, que você vai ter maiores, e também ter dentro do seu booking de captação opções para restaurantes menores. Então, tem aquele restaurante que vai estar próximo à execução do meu projeto, que vai me facilitar a questão de logística, né, de entrega ou algo do tipo, que pode me entregar 20, 15 quentinhas, entendeu? Que isso se encaixa dentro da lógica de execução daquele empreendimento. Então, assim, te dando um exemplo com relação à alimentação, seria isso, né? Agora, com relação a projetos direcionados a públicos específicos, é saber trabalhar também a questão do público. Por exemplo, você vai ter um projeto que tem a ver com carnaval, né? O seu projeto é dentro da área do carnaval, você vai fazer uma live ou algo do tipo, e os seus apoiadores que vão mais dialogar com a área do carnaval, tanto com relação ao fornecimento de itens que você precisa, quanto à natureza deles, né? Então, por exemplo, questões de alimentação. Você vai optar por comidas que são mais parecidas com o carnaval. Por quê? Porque isso vai estar dentro de uma justificativa que você pode usar também com o seu patrocinador. Né? Você vai falar, olha só, eu estou incentivando um tipo de a compra, né? Visibilidade de um produto que você vende, que tem a ver com a minha temática do meu projeto, e que é uma relação, é o que a gente chama de uma relação de ganha-ganha, né? Pensar sempre no que também vai ser confortável para o meu patrocinador ou para o meu apoiador, entendeu? Se está dentro de uma lógica que vai ser boa para ele também. Por exemplo, não faz sentido eu pedir apoio de água ou de coisa, enfim, de purpurina ou algo, algum item que tem a ver com carnaval, né?
para alguma empresa ou para alguma loja que vende isso para uma outra finalidade, ou com uma outra finalidade, entendeu? É meio por aí, entendeu? Eu vou pedir apoio para uma loja de fantasia, entendeu? Vou pedir apoio para uma loja de tecidos, para empreendimentos pequenos. Eu acho que a questão de nicho vai muito, tem muito a ver com você ter muito conhecimento sobre as necessidades do seu projeto, entendeu? E aí isso você realmente consegue adaptar dentro do bug de captação para pescar o peixe grande e o peixe pequeno também. Não sei se eu respondi. Mais alguém tem alguma colocação, gente? Ih, nem vi que meu vídeo estava desligado. Tô falando sem olhar para vocês. Acho que é isso, gente. Passamos um pouco do nosso tempo. Se alguém tiver mais alguma dúvida, estou aberta. Vou mandar o material para vocês. Eu realmente quis mostrar pouca coisa aqui visualmente, né? Para a gente também não perder muito tempo com o material que vai ser enviado para vocês. E também tentar abordar o máximo possível de temáticas, né? Eu acho que é isso. Deixa eu ver aqui se a gente tem mais alguma questão. Mais alguém tem algum item? No nosso próximo encontro, a gente vai falar de gestão e execução do projeto, né? A gente vai falar de produção executiva, vamos falar de artes cênicas. Na verdade, eu vou usar artes cênicas para dar exemplos para vocês, tá? De execução de projeto, como é que foi executar projetos de artes cênicas híbridos, já vamos falar de hibridez, tá? E é isso, gente. Nossa próxima aula ficou para quarta-feira, vou mandar e-mail para vocês. Boa noite, obrigada a todo mundo, bom descanso, bom carnaval, fiquem em casa, aproveitem bastante, assistam as lives de carnaval, aproveitem, domingo tem live de carnaval aí, nas redes sociais.